O Perecini, o Rosinha falou na intervenção anterior sobre o cansaço, e agora repetiu também um pouco, né? Jogadores não são máquinas, mas é, todo mundo hoje em dia no Brasil tem essa quantidade de jogos. Então, quando os times se enfrentam, o melhor deveria prevalecer, né? E hoje não prevaleceu. E aí você vai para uma outra frase que o Abel sempre fala: pelo menos 72 horas, né? A regra das 72 horas. O Palmeiras jogou hoje depois de 72 horas. Foi quarta à noite para sábado à noite, são 3 dias. Dá 72 horas. Então, não é que o Palmeiras jogou um dia depois do Fortaleza. Jogou 3 dias depois do Fortaleza. Então, assim, e vários lances Não, desperdiçados pelo 72 Palmeiras. horas de descanso ele quer. Ele fala, 72 horas de descanso para jogar Ah, depois mas na. aí não existe na... em nenhum lugar do mundo. Não tem essa. Ninguém joga só de fim de Então, semana até fim de semana. Não existe isso. Não existe. O máximo que existe é o time jogar no sábado e depois na quarta, que aí teria isso, mas depois não, sabe, isso, isso. não vai ser para sempre. Então isso acontece com todo mundo. Então não dá para pegar isso e colocar como desculpa só para o Palmeiras. Todo mundo tem essa desculpa. E outra, no primeiro tempo, o Palmeiras tomou várias decisões erradas quando todo mundo estava descansado. Os caras não são máquinas, mas também eles têm todo o aparato para serem atletas fortes, né? Robustos, parrudos, com fôlego, força física. Ninguém está doente ali em campo. Ninguém está com dengue. Tá todo mundo saudável jogando bola. E no primeiro tempo ninguém está cansado ainda. Eu penso assim, eu posso ser meio velho, cri-cri, mas eu acho que o Palmeiras hoje foi muito mal, viu, Pereira? Muito mal, muito mal. Acho que não são coisas excludentes, Alex, porque assim, para mim, né, faz diferença. Se esse jogo tivesse acontecido quarta que vem, é possível que mesmo num dia não inspirado, porque é natural que o Palmeiras, mesmo cansado, se for o caso, desgastado, como o Rosa lembrou do jogo do meio de semana, que foi extremamente intenso, aquela história toda, pudesse estar num dia ruim. Nada impede, não são coisas excludentes. Mas o calendário do futebol brasileiro, você acaba nivelando tudo muito por baixo. Aí você pega até a gente vai entrar depois no caso do São Paulo, assim, no Arboleda, no Recife, teve ali uma cãibra que não era tão cãibra, mas acabou sendo cãibra, mas foi um desgaste pesado. Hoje o Nestor sai machucado. São Paulo já tem 200 jogadores machucados, muitos com problemas musculares, já teve o próprio Beraldo que hoje fez o gol da vitória, né, que foi o terceiro, ficando fora de jogo por edema, né, que não é contusão, mas é desgaste. Na transmissão da rádio, hoje, o Quesada não, que na minha época era sempre o Leandro Quesada com o Pretzel na transmissão, e como era o Pretzel, eu associei direto com o Quesada. Muitas vezes era você também, viu, Alex? Mas o Pretzel deu espaço, acho que foi o Pretzel que trouxe, e na entrevista pré-jogo o Abel falou que não, havia expectativa do Palmeiras poupar um outro jogador, mas que ele viu ali nos aparelhos, hoje em dia tem todo um repertório de tecnologia, para identificar se o jogador está cansado, está desgastado, vai machucar, não vai. Ele viu que estava todo mundo suficientemente bem para jogar, colocou o time titular. Ainda assim, uma coisa é o jogador não tá para estourar, outra coisa é o jogador tá 100%. Acho que tem até relatos no livro do Guardiola, falando que quando o jogador joga 3 ou 4 vezes, quarta e domingo, o desempenho dele cai em 60%, se não me engano, ou as chances dele se machucar aumentam em 60%. Isso tem um peso. Não dá para você falar que o Palmeiras vai conseguir fazer. A gente fala tanto do começo forte do Palmeiras, não dá para você falar que o Palmeiras vai conseguir fazer o jogo todo, com a intensidade toda do Fortaleza, Claro. pressão o tempo inteiro, transição rápida. Difícil. Para o Santos foi um pouco mais confortável, porque, principalmente no segundo tempo, com 30% de posse de bola, você se defende, faz as trocas na frente, fecha espaço, é um pouco mais sossegado. Mal comparando, de novo, para fazer um paralelo do jogo que a gente vai falar daqui a pouco, São Paulo tem no Gabriel Neves um jogador que dificilmente joga os 90 minutos. Contra o Corinthians, ele jogou acho que 89 minutos. É raríssimo acontecer. Porque contra o Corinthians, meio campo, o Corinthians perdia a bola no segundo tempo, bum, bico para frente, Beraldo e Arboleda escoravam, São Paulo atacava de novo. Você não percorre grandes distâncias. Hoje, o Palmeiras foi um pouco mais exigido. Talvez se o Palmeiras tivesse eventualmente feito um 1-0 no chute do menino,
por exemplo, que a bola trisca ali a trave, o jogo tivesse se desenvolvido de uma maneira melhor, com mais espaço, com o Santos sendo obrigado também a sair um pouco mais. Não foi o caso, o Palmeiras acabou não conseguindo manter a intensidade sempre, mas eu acho que o calendário do futebol brasileiro, você jogar a cada 3 dias, muitas vezes, sábado, terça, aí sábado de novo, quarta, aquela história, domingo, não sei o quê, eu acho que tem um Claro, peso, eu acho que não dá para exigir 100% todos esses jogos. evidente que Não, o e tem um chato. detalhe, tem um detalhe importante também. Eu imaginava aquela coisa de antes da partida que os garotos do Santos pudessem facilitar a vida do Palmeiras até pela falta de experiência. Mas na verdade, esse frescor dos garotos, porque a gente sabe que hoje o Santos não teve o Mendonça e o Soteldo, que são jogadores de explosão também. Mas esses garotos de 17, 18 anos, 17, 18 anos, o David aí, que é a revelação, eles fazem uma fumaça ali, eles deixam, correm, o Perecini bem lembrou, eles faziam aquela pressão, até o Lucas Lima também chegando junto ali, os zagueiros, que o Palmeiras ficou desconfortável também na marcação. E eles sabiam também que qualquer estocada ali, qualquer chutão pela frente, poderia ser perigoso. Então é difícil jogar contra garotos que estão naquele vigor físico. Você vai falar assim, o Santos também jogou na quarta-feira, mas o Santos que jogou na quarta-feira hoje foi um time muito mais jovem, muito mais intenso, contra o Palmeiras que estava. Não estou dizendo que serve como desculpa, como o Alex bem colocou, não é desculpa, mas é difícil, você tem que entender que é difícil jogar nas condições que o Palmeiras estava. Essa base desse time, Alex, jogou todas as partidas ao longo, desde o clássico contra o Corinthians, quando eu brinquei que o Palmeiras estreou, se você pegar as escalações, trocou o quê? Não jogou o Marcos Rocha, que acabou se contundindo, o Maia que veio jogando todas, o Murilo, que também teve a lesão, e não jogou o Zé Rafael e o Piquerez. E o Arthur, que não jogou porque não pode estar na Copa do Brasil. O resto, todos eles praticamente jogaram todas as partidas. Essa é a base. Os únicos 5 jogadores que tiveram aquele frescor foram os 4 citados, assim. O Marcos Rocha está fora, o Murilo está fora, e aí fica esses dois. Então, assim, tem que entender Luiz. também que esses jogadores... Oi? Não, desculpa, é só para pedir a palavra e depois terminar, por favor, conclui. Não, pode não, só concluir disso, daqui assim, é bom ter jogos que eles não vão conseguir. Você pode ter certeza que agora, quarta-feira, que serão 3 dias, quando ser o Portenho, que o Palmeiras tem a obrigação também de não pode perder, porque é um jogo mais decisivo, eles vão também vai jogar muito mais intenso, porque sabem que é um jogo decisivo muito mais do que o Campeonato Brasileiro. O único problema é assim, que Campeonato Brasileiro, o grande problema é o jogo contra o Bragantino, que não pode empatar em casa, né? Mas enfim, o campeonato é longo, o Palmeiras também vamos fazer de novo do copo meio cheio, né? O Palmeiras termina a rodada com o único time que ainda sem ser derrotado no Brasileiro. Desculpa, você, Perecini. Não, e só um ponto que também, às vezes a gente acaba perdendo um pouco de vista. Mais do que o bom, como o Santos no campeonato é bom, tá? Principalmente porque se esperava do Santos no campeonato, eu acho que a evolução do Odair pro fim ali do Campeonato Paulista, começo ali de Copa do Brasil, aquela história toda, e como chega no Campeonato Brasileiro, eu acho que o Santos fez um bom trabalho. E mais do que isso, a gente não pode esquecer da força do Santos jogando em casa. O Santos tem sido muito forte jogando em casa, dificilmente tem perdido jogos em casa, tem conseguido bons resultados em casa. Empate contra o Bahia agora na Copa do Brasil não é o melhor resultado do mundo, mas é difícil bater o Santos jogando na Vila Belmiro, pelo menos tem sido difícil bater o Santos jogando na Vila Belmiro nesses últimos tempos. Dá para a gente, por mais que o Palmeiras tenha um elenco muito melhor, muito mais qualificado, tecnicamente, investimento, aquela história toda, e já muito mais estruturado do que o Santos, não dá para também chegar, vamos ali na Vila, coleta os pontos, tudo nosso aqui, passa o carro e vamos embora.